De volta ao presídio, Alexandre, em estado crítico, é levado novamente para cuidar dos médicos, mas não resiste e acaba falecendo na cadeia. Logo após, Theo recebe uma ligação informando sobre o ocorrido. Visivelmente em choque, ele diz que está indo imediatamente para o local. Theo, ainda atordoado, revela para Raul que Alexandre faleceu. Raul, completamente tomado por uma preocupação incontrolável, questiona Theo de forma direta e insistente, tentando entender como uma situação tão grave pôde acontecer. Em seguida, Raul, ainda mais nervoso e inquieto, perde o controle ao descobrir que Alexandre faleceu, ficando profundamente abalado e alegando querer saber exatamente o que houve nos mínimos detalhes para tentar compreender a tragédia que acabara de abater toda a família. Nesse momento, Diná chega, estranhando a presença de Raul àquela hora tão avançada na casa, e desconfiada, pergunta o que ele está fazendo ali, sentindo no ar uma tensão diferente. Theo, visivelmente abalado e com grande dificuldade para encontrar palavras, responde a Diná que algo muito sério aconteceu com Alexandre, deixando-a imediatamente em estado de alerta e extremamente preocupada, sentindo o coração apertar. Diná, tomada pela ansiedade, diz que vai com eles para onde Alexandre está, querendo ajudar ou, ao menos, estar presente. Mas Raul, tentando ser racional diante da urgência, comenta que o estado de Alexandre é gravíssimo e que, por isso, eles precisam sair naquele exato minuto, sem perder tempo com mais nada. Mesmo assim, Diná insiste muito, quase implorando para acompanhá-los, não aceitando ficar para trás. Mas tanto Raul quanto Theo, pensando em protegê-la, acabam não permitindo sua ida, deixando-a em casa, com o coração dilacerado e uma angústia que parecia não ter fim. Enquanto seguem o trajeto, Theo, carregado de angústia, comenta com Raul que, quando Diná souber de toda a verdade, ela não terá a menor estrutura emocional para segurar o peso dessa notícia tão dolorosa e ainda questiona, com pesar, quem terá coragem suficiente para contar a notícia para a Dona Maroca, imaginando o sofrimento irreparável que ela enfrentaria. No hospital, o médico, com semblante grave, revela para Theo e Raul que Alexandre acabou tomando diversos comprimidos, em uma quantidade absurda e fatal, o que deixou pouco ou nenhum espaço para tentativa de salvação. Raul, tentando encontrar alguma explicação ou até mesmo culpabilizar a situação, pergunta se o médico não poderia ter feito algo para evitar a tragédia. Mas o médico, com tristeza, explica que assim que soube, correu imediatamente até o local. Contudo, infelizmente, Alexandre já havia falecido e nada mais pôde ser feito. Em outro ponto da cidade, Mauro conversa com Theo por telefone, sendo informado sobre a morte de Alexandre, ficando profundamente abalado. E ao desligar, um dos funcionários, percebendo seu estado de choque, pergunta o que houve. E Mauro, ainda tentando se recompor, responde, sem conseguir disfarçar o impacto, que Alexandre faleceu. A notícia começa a se espalhar e Guiomar, preocupada, demonstra grande apreensão em relação a como Maroca reagirá ao receber tamanha notícia devastadora. Andresa, sentindo todo o clima pesado no ar, abraça Raul, tentando confortá-lo em meio ao turbilhão de emoções. Theo, cada vez mais consciente da gravidade do momento, afirma que não vai sair de perto de Diná por nada nesse mundo, sabendo que ela vai precisar muito dele nesse momento de dor extrema. Enquanto isso, Diná, ainda sem saber da tragédia que se abateu sobre sua vida, comenta com Maroca que não foi até a locadora, como de costume, porque estava esperando um telefonema importante. Sua mãe, um tanto desconfiada, pergunta qual seria esse telefonema. Mas Diná, tentando disfarçar sua inquietação, apenas diz que é um assunto dela e não entra em detalhes. Pouco depois, Alberto chega na casa e, tentando manter um pouco de normalidade diante do caos, pergunta como Maroca passou a noite. E ela, tentando mostrar força, revela que está bem, mas também admite que está muito cansada de tanto tempo deitada e da tensão que sente no ar. Nesse momento, Theo chama Diná para uma conversa reservada e séria, preparando-se para contar-lhe a verdade dolorosa. Estela, sentindo o peso de tudo o que está acontecendo, não consegue segurar as lágrimas e começa a chorar discretamente, o que chama a atenção de Diná, que, cada vez mais preocupada, pergunta o que está acontecendo. Theo, reunindo toda a coragem que consegue encontrar dentro de si, revela para Diná que houve um acidente grave com Alexandre, mas vendo o desespero nos olhos dela, ele é pressionado a dizer toda a verdade e, finalmente, revela que Alexandre faleceu. Diná, ouvindo isso, sente o chão sumir debaixo de seus pés, mergulhando numa tristeza profunda e paralisante. Paralelamente, Lisa, sem saber da gravidade da situação, pede para Fátima avisar a Mauro que ela está ocupada e pede para que ele volte mais tarde.
Fátima, percebendo a seriedade do que está acontecendo, vai até Lisa, insistindo que ela precisa falar com Mauro, pois é um assunto muito grave e não pode ser adiado. Quando Mauro finalmente consegue falar com Lisa, ele revela com muito pesar que Alexandre faleceu, deixando Lisa completamente em choque, sem conseguir reagir. Mauro ainda tenta falar sobre o enterro, mas Lisa, abalada demais, diz que não vai conseguir ir. Maroca, ao ser finalmente informada, chora copiosamente, sendo aparada por Raul, que tenta confortá-la como pode. Chorando muito, Maroca pede que não façam nada sem antes conversar com Diná, por acreditar que sua filha conhecia Alexandre como ninguém e saberia o que ele gostaria que fosse feito neste momento tão doloroso. Tentando se recompor minimamente, Maroca bebe um copo d'água para tentar aliviar a pressão em seu peito. Theo pede para Diná ser forte, mas ela, em meio ao desespero, pergunta por que as coisas tinham que ser assim, tão injustas e cruéis. Em seguida, Diná questiona sobre os remédios, querendo entender melhor o que aconteceu. Mas Theo apenas dá a entender que não sabe de todos os detalhes. Tentando ser o apoio que Diná precisa, Theo a consola com abraços e palavras de carinho, enquanto Diná, imersa em sua dor, confessa que no fundo sempre soube que isso poderia acontecer e que infelizmente ela nada pôde fazer para evitar. Entre lágrimas e lembranças, Diná se relembra de bons momentos que viveu ao lado de Alexandre, cenas felizes que agora pareciam tão distantes e dolorosas. Josefa, chegando na casa, cumprimenta Alberto e pergunta como Maroca está, sendo informada de que ela está dormindo, tentando encontrar algum descanso no meio da tempestade. Em seguida, Josefa pergunta por Diná, preocupada também com a jovem. Estela pergunta se já decidiram onde será o velório e opina que deveria ser no cemitério onde está o jazigo da família. Raul, respeitando os sentimentos da família, diz que vai falar com Diná sobre a decisão. Para a surpresa de todos, Diná revela que deseja que Alexandre seja cremado, acreditando que essa seria a vontade dele. Enquanto isso, Tato relembra Otávio sobre o caso de Alexandre e informa que ele faleceu. Otávio, surpreso, pergunta como foi, mas Tato admite que ainda não sabe de todos os detalhes. Otávio pede para ele se informar melhor e, num tom filosófico, comenta que Alexandre apenas fez a viagem antes dele. Mas Tato, tentando aliviar a tristeza, diz que Otávio ainda tem muito tempo pela frente. Alberto comenta com Otávio sobre o quanto Diná está arrasada e Otávio, com remorso, teme que ela a culpe ainda mais. Mas Alberto acredita que, diante de tanta dor, Diná não teria nem espaço para sentimentos menores como a raiva. Otávio, confuso e emotivo, pergunta se o corpo realmente tem alma, e Alberto explica que sim, que enquanto estamos vivos carregamos uma alma, mas que depois da chamada viagem, a alma se torna apenas espírito. Otávio, com sinceridade, confessa que está tentando acreditar nisso, e os dois dialogam sobre espiritualidade e a vida após a morte, buscando consolo para a dor. Lisa, devastada, pede para Fátima liberá-la para ir embora e, ao sair, chorando, encontra-se com o mascarado, pedindo para ele deixá-la sozinha. Mas ele permanece próximo, respeitando seu luto silenciosamente. Alberto comenta sobre como todos agora dependem de Diná para seguir em frente emocionalmente. E Otávio diz que Theo deveria ter escolhido outro momento para sair da vida dela. Alberto conclui que, se dependesse dele, jamais haveria separação. Em outro momento, Carmen atende um telefonema vindo da locadora e confirma com pesar o falecimento de Alexandre, repassando o endereço do crematório para quem precisar comparecer. Lisa, tomada por um sofrimento enorme, sai de casa. Agenor, curioso e um tanto surpreso, comenta que nunca viu alguém ser cremado antes. Enquanto isso, Zeca, conversando com Bárbara, comenta sobre a morte, dizendo que talvez o outro lado seja melhor. Mas Bárbara, com um sorriso triste, diz que ainda prefere a vida, e Zeca concorda, dizendo que ele também prefere continuar por aqui. O velório de Alexandre acontece com todos profundamente abalados, e em meio a um ambiente carregado de tristeza, Alexandre, já em forma de espírito, aparece observando todos à sua volta, vendo o quanto sua partida deixou um vazio imenso. Alexandre acaba sendo cremado, enquanto todos tentam, cada um à sua maneira, lidar com a perda irreparável. Otávio comenta que sempre teve desconfianças em relação ao envolvimento de Alberto com Estela, e quando o questiona diretamente, Alberto admite que estava sim, enfrentando dificuldades em lidar com a situação conjugal de Estela. Otávio então diz que, tecnicamente, o caso dela pode ser considerado abandono de lar, e que Estela tem todo o direito de entrar com o pedido formal de divórcio. Nesse momento, Dudu chega e, ao ver a expressão de Alberto, brinca dizendo que ele está com cara de bobo.
Otávio, por sua vez, sugere que a expressão dele não é outra coisa senão um reflexo de alguém que está apaixonado. Enquanto isso, Diná deixa o café da manhã preparado para Maroca com carinho, mas sua mãe, ainda profundamente abalada, comenta que já havia enfrentado a dor de perder os próprios pais, mas que nada se compara à dor de perder um filho. Diná então diz que precisa sair e, embora não revele para onde vai, afirma com firmeza que já devia ter tomado essa decisão há muito tempo. Em outro cenário, Josefa conversa com o Theo e afirma já ter conversado com Diná e que está decidido a ir embora assim que tiver a oportunidade. Preocupada, Josefa pergunta se ele realmente terá coragem de abandonar a própria filha, mas Theo responde que não se trata de abandonar Pat, e sim de se afastar de Diná, pois deseja simplesmente ser feliz. Ele tenta justificar dizendo que Pat continuará tendo o pai presente, mas que com Diná já não há mais como permanecer. Josefa, mesmo querendo que o filho seja feliz, não esconde o quanto sente pena de Diná diante de tudo que ela tem enfrentado. Theo então desabafa, dizendo que o amor verdadeiro deveria trazer felicidade, paz, alegria e leveza. Mas o amor que Diná sente e expressa só lhe traz humilhação, tristeza e dor. Diante disso, Josefa pergunta se Theo tem certeza absoluta de que o problema é apenas esse. E ele, sem conseguir responder, permanece em silêncio, refletindo. Diná, determinada, vai até a casa de Otávio e decide esperá-lo, mas é avisada por alguém da casa de que não se sabe ao certo a hora em que ele retornará. Mesmo assim, ela permanece nos arredores, andando pela parte externa da residência, visivelmente inquieta. Glória, ao ver a movimentação, avisa Otávio que Diná está do lado de fora esperando por ele. Otávio, surpreso, pede que avisem a ela que ele não deve demorar a chegar. Logo em seguida, Okida informa Otávio exatamente onde Diná está e ele vai até o local sem hesitar. Assim que se encontram, Diná não perde tempo e, com uma mistura de mágoa e indignação, diz que foi ali apenas para perguntar se ele está satisfeito agora que Alexandre está morto. Em seguida, afirma que, com a morte de Alexandre, o desejo de Otávio foi plenamente atendido e que, portanto, o amigo dele, aquele que tanto queria vingança, agora deve estar plenamente satisfeito também. Diná diz que sua mãe, Maroca, não para de chorar, que sofre noite e dia por causa da morte do filho. E tudo isso, segundo ela, por culpa de Otávio. Ela o acusa de ter feito um discurso no tribunal tão apelativo que acabou abalando o juiz e influenciando o rumo da decisão. Otávio, surpreso com a intensidade das palavras, pergunta se Diná teve alguma briga com o marido, dando a entender que sua visita inesperada à sua casa se deve a um possível descontrole emocional. Indignada, Diná o chama de insolente e o acusa diretamente de ter eliminado Alexandre, demonstrando estar completamente dominada pela dor e pela raiva. Em um acesso de fúria, ela tenta agredi-lo fisicamente, mas Otávio a segura firmemente antes que ela consiga, e por um breve instante, os dois trocam olhares intensos e carregados de tensão. Otávio então pede em tom firme que ela nunca mais tente fazer aquilo, e Diná, ainda emocionalmente alterada, diz que ele a machucou. Otávio se defende, dizendo que apenas precisou reagir para se proteger da agressão. Otávio, ao tentar trazer Diná de volta à razão, afirma que ela não pode simplesmente brigar com o próprio marido por impulso. Diná, irritada com a intervenção, retruca perguntando o que exatamente Otávio sabe sobre sua vida e suas dores, afirmando com firmeza que ela pode sim brigar com Theo se achar necessário. No entanto, Otávio insiste e a confronta, dizendo que o que realmente a atormenta é o desespero que sente só de imaginar que Theo possa deixá-la. Enquanto isso, o mascarado misterioso vai até a pensão de Sininha. Ao reconhecer quem está à sua porta, Sininha se assusta e, sem pensar duas vezes, fecha a porta na cara dele, claramente tomada pelo medo. Ela tenta avisar Fátima por meio de gestos discretos, sem pronunciar uma só palavra, de que o mascarado está ali, o que imediatamente deixa Fátima muito apreensiva. Padilha, curioso com a reação das duas, pergunta se Fátima conhece aquele homem, mas ela, nervosa, apenas pede que ninguém abra a porta sob nenhuma circunstância. O clima de tensão cresce e todos ficam em silêncio, esperando que ele vá embora. Após alguns minutos, Sininha verifica discretamente e confirma que o mascarado já se afastou, provocando um suspiro coletivo de alívio. Fátima e Sininha, ainda abaladas, pedem um copo de água com açúcar para tentar se acalmar. De volta à conversa entre Otávio e Diná, ele a acusa de expor Theo ao ridículo constantemente, demonstrando que, apesar de sentir pena dela, reconhece os excessos cometidos por Diná. Irritada, ela o interrompe e pede que guarde essa piedade para os homens que ele ajuda a condenar nos tribunais.
Otávio então responde que, ao contrário do que ela pensa, atuou a maior parte de sua vida em defesa e não em acusação. Em seguida, ele diz com convicção que Theo nunca foi o homem certo para ela e que, apesar de tudo, ele admira a coragem com quem Diná enfrenta a vida. Otávio confessa que aprecia o espírito de luta dela e afirma que jamais esquecerá o que ela fez pelo irmão, um gesto que demonstra sua lealdade e amor familiar. Diná, emocionada, diz que está sempre lutando, mas que no final sente que sempre sai perdendo. Otávio responde dizendo que Theo simplesmente não a merece. Diná, por sua vez, comenta que acredita estar estragando a vida de Theo e que tudo o que ele quer é ser feliz, livre do peso da relação conturbada entre eles. Otávio então reflete em voz alta, questionando como alguém pode realmente ser feliz longe dela. Diná, tocada, pergunta se por acaso ele está debochando dela sem que ela perceba. Mas Otávio prontamente responde que jamais seria capaz de uma atitude tão mesquinha. Diná então relembra que ele já havia lhe dito que sentiu desde o início uma sensação estranha de já tê-la conhecido antes. Em um momento de vulnerabilidade, ela revela que também sentiu exatamente a mesma coisa, como se houvesse algo maior ligando os dois. Ela se aproxima dele, num gesto contido de aproximação emocional, mas logo recua e vai embora, deixando Otávio sozinho e pensativo. Em outra cena, Lisa mostra a Mauro onde Carmen mora, caminhando ao seu lado. Durante o trajeto, Mauro pergunta se Lisa não poderia viajar sozinha com ele, demonstrando um desejo de estar com ela longe de tudo. No entanto, Lisa explica que Agenor jamais permitiria que os dois viajassem sozinhos, encerrando o assunto com um tom resignado, como se já soubesse as limitações que cercam seus sentimentos. Lisa decide ir até a casa de Carmen, mas ao chegar lá, acaba se deparando com Mauro, o que a deixa um pouco surpresa. Ela pergunta casualmente se eles já se conheciam, mas Mauro responde que ainda não teve esse prazer. Lisa então explica que foi até ali para convidar Carmen para saírem juntos, mas Carmen, desconcertada com a situação, recusa o convite de imediato, dizendo que já tem outros compromissos e compromissos importantes. A presença de Mauro a deixa visivelmente desconfortável. Lisa tenta suavizar a situação, dizendo que entende. Afinal, Carmen trabalha e estuda, além de estar envolvida com as tarefas da locadora de Diná. Mauro, curioso, pergunta qual curso Carmen está fazendo, mas ela responde com certa evasividade que não está cursando nenhuma faculdade no momento. Logo em seguida, Carmen tenta encerrar o assunto, dizendo que depois passa na casa de Lisa para conversarem com mais calma, justificando-se ao afirmar que está apenas sobrecarregada por conta das provas. Lisa e Mauro se despedem e vão embora, deixando Carmen aliviada com a saída dos dois. Enquanto isso, Otávio comenta com Alberto que Diná esteve em sua casa. O doutor, intrigado, pergunta que tipo de visita foi aquela e o que ela queria. Mas Otávio diz que o conteúdo da conversa não importa. O que realmente importa é que ele pôde vê-la. Otávio revela que aquele momento foi muito significativo para ele, chegando a afirmar que foi um dos melhores dias de sua vida. Em um gesto de camaradagem, ele oferece uma bebida a Alberto e compartilha um sentimento profundo. Diz que agora, só agora, sente que encontrou o verdadeiro amor. Otávio então declara que gostaria de assistir ao casamento de Alberto, mas o médico apenas sorri, deixando no ar a possibilidade de que isso ainda possa acontecer. Otávio, no entanto, se mostra descrente e comenta que acha que não haverá tempo. Ele questiona por que Alberto tem que morrer agora, justamente agora, e insiste que ele precisa viver, precisa aproveitar esse sentimento. Otávio afirma com emoção que tudo isso é injusto, que ele deveria ter a chance de viver esse amor plenamente. Alberto, com serenidade, responde que, se não for possível agora, será no mundo espiritual, com a mesma intensidade. Em outro momento, Diná decide contratar um detetive particular para investigar os passos de Theo. Em conversa reservada com Estela, a irmã comenta que Theo já tomou uma decisão e pretende realmente se separar dela. Diná, determinada, diz que precisa tentar algo antes disso. O detetive pergunta diretamente se Diná está desconfiando de alguma traição ou atitude suspeita por parte do marido, mas ela responde de forma vaga, dando a entender que não necessariamente desconfia, apenas deseja ter certeza. Estela serve um lanche ao detetive e entrega um cheque como pagamento pelo serviço. Apesar de colaborar, ela deixa claro que não aprova esse tipo de atitude, mas Diná afirma que, já que Theo quer liberdade, que então ele a tenha sem que ela precise correr atrás de respostas. Estela adverte que Theo nunca perdoará caso descubra a investigação. Mas mesmo assim, as duas seguem conversando e tomam café juntas. Durante a conversa, Estela revela para Diná que está namorando o doutor Alberto.
Diná reage com grande entusiasmo, abraçando a irmã com alegria e logo a parabeniza, mostrando-se genuinamente feliz pela notícia. Mais tarde, Mauro vai até a locadora onde Carmen trabalha. Ela, surpresa e incomodada, pergunta o que ele está fazendo ali e ainda faz um comentário sobre o visual informal que ela costuma usar no trabalho. Tentando manter distância, Carmen, visivelmente irritada com a insistência dele, pede para que ele a deixe em paz e afirma que irá até a casa de Lisa naquele mesmo dia para contar toda a verdade, na esperança de impedir que Mauro repita com Lisa o mesmo tipo de comportamento invasivo e abusivo que teve com ela. Mauro, no entanto, insiste, continua provocando Carmen durante o expediente e, ao sair, ainda a segura pelo braço, fazendo um comentário impróprio sobre sua aparência ao perguntar se Diná sabe que ela é bonita. Um funcionário da locadora aparece, fazendo com que Mauro saia do local. Em outro momento, Diná desce de seu carro e encontra Bia, a quem diz que está decidida a conversar com o mascarado. Ela se aproxima do homem misterioso e pergunta se pode ter uma conversa com ele, explicando que é dona de uma locadora e teve a ideia de produzir uma animação em parceria com ele. O mascarado, mantendo sua atitude enigmática, faz uma brincadeira com Diná envolvendo o carro e gentilmente a acompanha de volta até o veículo. Enquanto isso, Theo pergunta a Maria sobre o paradeiro de Diná e ela responde que a patroa saiu sem dar mais detalhes. Ele também pergunta por Patty e vai atrás da filha. Após algum tempo, Theo encontra Diná depois de passar um momento com a menina. Maroca, por sua vez, faz uma observação que demonstra estar atenta e talvez começando a suspeitar de algo.